Toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre histórias de vida e a maneira da história de vida de cada um pode servir de estímulo ou de oferecimento de compartilhar com você que está em casa essas experiências para contribuir com um mundo melhor. No Câmara Livre de hoje nós temos a expressão da mudança de rota de vida, ajustando essas trajetórias o tempo todo. E nessas metáforas relacionadas à questão de voar, no sentido de onde a vida está soprando, está conosco Luciano Olavo da Silva. Ele nasceu em Piedade, vai nos contar para a gente onde era isso, o que significa. Morou em Niterói, para quem não conhece a ponte Rio-Niterói, deve saber alguma informação, e lá ficou até os 16 anos. Onde fica tal Piedade? Luciano, obrigado por você estar conosco. Piedade é um bairro do Rio de Janeiro que tem esse nome curioso, né? Piedade, mas já teve um nome mais curioso ainda, chamava-se Estação Gambá. Era um nome que os moradores detestavam, foi um nome colocado pelo próprio imperador, e que foi visitar uma estação de trem que lá ficava, e havia alguns gambás no momento, ele tinha esse hábito de passar pelas estações batizando os locais com algo que ele via. E aí, como viu aqueles gambás, colocou o nome Estação Gambá e os moradores detestavam, escreveram lá para um administrador regional que levasse ao imperador o pleito para alterar o nome do local. Por piedade, porque ninguém aguentava aquele nome. E o imperador, não sei se por ironia, bom humor ou para fazer algum deboche, ele deferiu o pleito e mudou o nome do bairro Estação Gambá para Piedade. Então o nome desse bairro aí, Piedade, vem daí, digamos assim, desse bom humor do imperador, né? Um bom humor um pouco talvez crítico, mas... Seus pais, e o seu pai em especial, tinham ofício de sitiante, atravessar leite para lá, para cá, vender de casa em casa. Aí as pessoas que já estão ouvindo aqui falam, pera lá, em Niterói, no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, você não está errando o lugar, não? É isso. Não, o leite ele vendia no Rio de Janeiro mesmo, não em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mas do outro lado da Bahia, né? Tá. O meu pai ele é natural de Minas Gerais e foi morar no Rio ainda criança. E lá, ao longo da vida de trabalho, ele adquiriu lá alguns sítios e ele criava gado e vendia o leite. Então foi inclusive assim que ele conheceu minha mãe. Ele era, acho que as pessoas mais antigas vão ter essa imagem na memória, né? Ele era aquele sujeito que levava os vasilhames de leite na carroça, ia de casa em casa vendendo leite para quem se dispunha a comprar. A informação sintética mais objetiva para quem está nos acompanhando é que, tal qual o interior do estado de São Paulo, o interior carioca é bastante rural. Ah, muito rural. As pessoas têm uma imagem do Rio muito parecida com a imagem que elas têm de São Paulo, no sentido que é um estado bastante urbanizado, desenvolvido, e é mesmo, em uma determinada região o é. Mas o Rio de Janeiro, ele tem grandes espaços rurais com uma vida rural muito rica, cultural, inclusive com uma cultura ligada a essa questão rural muito rica, um folclore rural muito rico, né? E as pessoas às vezes desconhecem isso totalmente e se atêm apenas à parte do Rio de Janeiro que passa na novela, né? Só que o Rio de Janeiro é bem mais do que isso, tem uma região de serra, tem uma região de áreas rurais ainda bem, digamos assim, bucólicas e com essas culturas todas bastante vivas, né? Uma pergunta do programa, qual a imagem ou a memória afetiva que você tem da infância, ainda antes do Luciano, adolescente, jovem? Olha, a minha infância eu não posso reclamar de nada, foi uma infância bastante rica de experiências que qualquer menino acho que gostaria de ter. Eu trago algumas cicatrizes dessas experiências, né, porque antigamente o mundo não era tão seguro quanto hoje, eu acho, né? Mas, sem dúvida, elas enriqueceram a minha vida. Eu vivi em um espaço ainda bucólico, havia, no fundo da rua que eu morava, passava um rio, então eu tinha todo o contato, a gente jogava bola, às vezes nossa bola caía no rio, a gente tinha que ir buscar a bola. Foi uma infância muito bucólica, muito rica de experiências, contato com ambientes naturais e aquelas amizades que a gente só faz quando é criança, né? Que nunca mais se repetem na vida. Como está na sua cultura originária, para a gente transferir informação aqui, conta rapidamente a história do Araribóia na relação do niteroense com o carioca, que as pessoas não sabem ou confundem. O Araribóia é o seguinte, pouca gente conhece esse episódio, né? Eu acho que deveria até ser mais divulgado. Quem vai a Niterói percebe que lá na Praça das Barcas existe uma estátua de um índio de pé, de braços cruzados, com uma cara de poucos amigos, olhando para o Rio de Janeiro, que fica do outro lado da Bahia. E os cariocas, eles têm uma certa... fazem um bullying com o niteroense e o niteroense com o carioca, porque o que aconteceu? Quando os franceses tomaram o Rio de Janeiro e o Brasil, vamos dizer assim, né?
eles fizeram uma aliança com os índios, do lado carioca ali da Bahia. E os portugueses, para retomarem o Brasil, precisaram recorrer ao Araribóia, que era inimigo dos índios cariocas, lá do outro lado da Bahia, que na época não eram cariocas ainda, né? E o Araribóia arrebanhou ali, arregimentou um grande número de índios daquela região da Bahia para lutar contra os franceses e seus aliados índios. Então, não fosse o Araribóia, provavelmente os portugueses não teriam recuperado o Brasil, não é? Então, o Araribóia é um grande herói brasileiro. E os niteroenses gostam muito de dizer que o pessoal do Rio não gosta de Niterói porque tomaram uma surra dos niteroenses logo na formação do Brasil. Mas é claro que isso aí tudo é uma brincadeira e não passa disso, né? Você, depois de menino, enfim, começaram a surgir as oportunidades, as primeiras escolhas de vida. Aí, no teu caso, a gente tem que fazer um roteiro aqui. Foi para a Marinha. Aos 16 anos, eu saí do Rio de Janeiro e fui para a Escola de Aprendizes Marinheiros em Santa Catarina, que também foi uma experiência muito rica para mim. Eu nunca tinha dormido uma noite fora da minha casa e eu saí do Rio de Janeiro, um lugar quente, e cheguei em Florianópolis no dia 2 de julho de 89. Aquele inverno para mim era polar, né? Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro para algum local como aquele. E havia uma praia no fundo da escola e a gente ficava em forma ali, praticando ordem unida, recebendo aquele vento da praia. Era algo muito próximo de tortura. Mas eu me adaptei, passei lá um ano morando em Florianópolis nessa escola, no regime de internato, e de lá eu parti então para a vida militar propriamente dita, né? Lá eu era aluno de uma escola militar e eu me tornei depois tripulante de um submarino, submarino Bahia. E voltei ao Rio de Janeiro como tripulante desse submarino. Só para a gente fazer um recorte aqui e não perder as outras etapas do nosso bate-papo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rondônia, foi e voltou. Exército e Marinha e Submarino nessa história. Saí de casa aos 16 e indo para a Escola de Aprendiz Marinheiro. Da Escola de Aprendiz Marinheiro fui ao Submarino, do Submarino ingressei no Exército, do Exército fui para Rondônia, de Rondônia fui para Porto Alegre, de Porto Alegre voltei para Rondônia e hoje estou aqui. Fez estradas na região amazônica? Quando eu ingressei no Exército, eu era da área técnica, eu era sargento topógrafo, e eu trabalhava exatamente na construção de estradas na Amazônia. Trabalhei na região, no interior do estado de Rondônia, também na capital, do Porto Velho. Trabalhei no interior do estado do Amazonas, em algumas regiões onde a Transamazônica já havia sido engolida pela mata ou pelos atoleiros de barro que destruíam o asfalto. Então, tive também uma experiência amazônica por um bom tempo. Lá foram 8 anos na Amazônia. Não sei como é que está hoje, enfim, nem sei se você está também atualizado em relação a isso, que a gente vai chegar lá, se está em outra área, exercendo outra profissão, mas aproveitando esse período da experiência. A gente tem uma visão, naturalmente, desinformada aqui da função quase originária de proteção da costa brasileira, da função dos submarinos como grande elemento de guerra. Se contava da importância dele, lógico, na Segunda Guerra Mundial, fundamental. A função do Exército, Marinha, de que você está o tempo inteiro sob aviso num país de paz, enfim, como é que isso está na sua cabeça? É do imaginário das pessoas, da função toda dessa profissão. Eu passei 14 anos na vida militar. E sempre ouvia, né, talvez uma espécie de bullying, de brincadeira, né, que o militar não faz nada, porque ninguém vê um resultado concreto do trabalho militar, né? Só que é uma grande injustiça. O militar trabalha muito, muito mesmo. Talvez ele não faça nada que apareça em concreto, claro, mas ele trabalha no exercício da sua preparação para uma eventualidade de ter que ser utilizado para finalidade constitucional, né? Então, por exemplo, no período que eu era da Marinha, eu tinha uma vida extremamente corrida, porque eu pouquíssimo tempo passava no Rio de Janeiro, que era a base do submarino. Passava o tempo todo viajando, fazendo exercícios militares com o submarino, em locais distantes de casa, tendo pouquíssimo tempo de lazer. Para quem não sabe, a rotina dentro de um submarino durante o tempo que ele viaja, você passa 2 horas trabalhando e 4 horas descansando. Se o submarino passar 10 dias viajando, você vai passar 10 dias trabalhando 2 horas e descansando 4 horas, não importa se é de dia, não importa se é de noite, é algo bastante extenuante. E no Exército a mesma coisa, eu passei a uma atividade técnica
de topógrafo e no Exército não existe hora extra, fundo de garantia, sábado e domingo ou feriado, você trabalha o dia que você tiver que trabalhar e o expediente só acaba quando o serviço termina, né? Um outro parênteses aí, qual a visão hoje, olhando para o tempo, que o cidadão, Luciano, brasileiro tem sobre a questão dos estigmas de proteção da Amazônia, daquilo estar protegido do ponto de vista das suas reservas naturais, das questões dos interesses internacionais? Bom, vamos lá, né? Com relação à proteção da Amazônia, eu dividiria em dois tópicos. Um é a proteção da soberania da Amazônia. E outro aliás, em três, né? A questão da proteção da soberania, a questão da proteção das fronteiras, que não necessariamente seja uma tomada de território, mas sim, digamos, uma fluidez entre os territórios, que aí possibilita tráfico de armas e drogas e outros tráficos, né, que acontece. E um terceiro ponto ainda é a questão da proteção do bioma que lá existe, né? Sim. Com relação às fronteiras, eu acho que a vigilância é muito precária. Se você, por exemplo, conhecer a Bolívia através de uma fronteira com o Brasil, vou citar uma que eu conheço bem proximamente, porque já trabalhei lá, do lado brasileiro existe a cidade de Guajará-Mirim, do lado boliviano Guaiará-Mirim. Se você for a Guaiará-Mirim, todos os carros que lá circulam são carros brasileiros sem placa. Eles circulam livremente nas ruas, as motos, ou seja, há uma fluidez muito grande entre as fronteiras e isso permite, por exemplo, um tráfico de veículos roubados. Né? Imagine o que acontece com drogas e armas. Não é? E esses veículos ficam lá circulando ostensivamente na cidade, que fica apenas algumas centenas de metros do outro lado do Rio Madeira. Né? Então isso aí é totalmente, eu acho que está totalmente sem vigilância essa nossa fronteira terrestre. Com relação à proteção da soberania, nós já tivemos problemas maiores, porque se você for verificar o que aconteceu na Amazônia na década de 70, só para citar um caso que é emblemático de todos os demais, existia naquela época o projeto Jari, do Daniel Ludwig, que era um americano, que ele tinha um território na Amazônia maior do que alguns países europeus. E esse território tinha uma moeda própria que ele impunha lá e existia leis e regulamentos próprios, como se tivesse uma soberania própria. Isso foi amenizado, porque aí depois os governos militares se preocuparam mais com essa questão, mas havia outros territórios de empresas estrangeiras e indivíduos estrangeiros. A Volkswagen tinha uma fazenda de 600 mil hectares na Amazônia. Né? O Daniel Ludwig parece que era 1.200.000 hectares. Eram coisas gigantescas do tamanho de países. Sim. Então isso aí põe em risco a soberania, a meu ver, a soberania do território. Eu não sou aquele sujeito que acha que o estrangeiro não pode ter propriedade rural. Claro. Não é nada disso. Acho que o exagero é que talvez possa gerar algum problema, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Agora, com relação ao bioma, eu acho que a gente nem precisa falar tanto, porque a gente vê o que acontece, né? A construção das estradas na Amazônia, se você olhar o Google Maps, você já imediatamente identifica o problema, ainda que você não tenha nenhuma informação a respeito. Onde há uma estrada, a devastação se espalha como se fosse água se espalhando. Arrebentando tudo. Nos seus entornos, o que é pior, né? Nos seus entornos. Eu cheguei a viajar bastante naquelas estradas, tanto nas estradas com asfalto e sem asfalto, e você vê, à luz do dia, os tratores trazem para as estradas de dentro da mata toras que elas são, a largura daquelas toras, o diâmetro delas é da minha altura, né? E elas ficam lá jogadas na estrada, aguardando que passe o caminhão para recolhê-las, e são extraídas ilegalmente. Então, o problema, ele se agrava, diminui, não há uma continuidade no combate que se faz, não é? Então, eu acho que isso aí é algo que há de mais lamentável na Amazônia atualmente. Nesse jovem Luciano procurando horizontes e andando por suas questões profissionais ao longo do dia a dia, de repente você estava lá no extremo do país e pintou a oportunidade de ir para o judiciário e especificamente na área eleitoral. Tal qual a Marinha, se pudesse comparar, era a questão da oportunidade que estava ali no meio. Eu ainda nem estou citando aqui que você começou um curso de geografia, agronomia, depois passou pela Marinha Exército e o mundo foi mudando você, fazendo com que você tivesse que fazer mudanças. Exatamente. Na verdade, eu entrei no Poder Judiciário por um grande acaso e que foi muito feliz na minha vida. Claro. Né? Eu jamais procurei, eu tive um plano de entrar no Poder Judiciário. O que eu queria mesmo fazer, e o meu plano inicial era ter feito agronomia,
que foi o curso que eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul quando lá estive. Talvez por alguma questão inconsciente, por causa do meu pai, eu queria fazer agronomia. E aí aconteceu o quê? Eu fiz 2 anos e meio de agronomia lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, que é em horário integral, e eu trabalhava desenhando mapas à noite no Exército. E quando houve uma mudança de comandante que exterminou lá o turno da noite que eu fazia, eu fui forçado a trancar o curso porque, devido ao horário integral, não tinha como eu continuar. Passei para a geografia tinha nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Qualquer horário que me colocasse no quartel, eu podia dar continuidade, mas aí eu fui transferido para Rondônia, onde esse curso não existia à noite e eu tinha que trabalhar o dia inteiro. E assim eu entrei no Direito, porque fiz um novo vestibular para o Direito. E aí o que aconteceu? Eu ia receber uma nova transferência e tinha que abandonar o curso de Direito. E aí, para não abandoná-lo, eu fiz concurso para o Poder Judiciário e entrei no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que é um lugar que eu muito me orgulho de ter trabalhado, me enriqueceu demais. Foi o local onde eu mais gosto de ter trabalhado na vida, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. E de lá eu era técnico, porque ainda não havia concluído o curso de Direito, eu fiz um concurso para analista judiciário, que é um cargo de nível superior dentro do Poder Judiciário, aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E assim eu vim parar em Bauru. Né? Mas nada disso foi um plano pré-ordenado, né? Mas eu gostei muito do caminho que me trouxe até aqui, me enriqueceu bastante. Talvez eu não tivesse conseguido fazer um plano que me desse tanta satisfação. De novo, a questão do desconhecimento em relação à informação, para tirar ela de você aqui. A gente conhece tão pouco Rondônia que acaba estigmatizando de forma errada ela em relação a outros estados do Norte e Nordeste. Acontecem, teoricamente, algumas coisas parecidas. O que eu vejo lá em Rondônia é o seguinte: o problema que ocorre em Rondônia não é um problema propriamente de Rondônia, é um problema digamos assim, do Brasil, que o Brasil ele cria guetos de exclusão. E a região norte e a região nordeste, ela possui muitos desses guetos de exclusão. Exclusão cultural, exclusão social, exclusão de implantação de novas tecnologias. Ora, você tem novas tecnologias médicas, você tem novas tecnologias sociais que são implantadas na região sul e sudeste e muito tempo depois chega na região norte e nordeste e ainda por cima chega de uma forma, não chega capilarizado como aqui na região sul e sudeste, ela vai chegando de uma forma concentrada em alguns pontos, em algumas cidades. Então isso tudo cria, obviamente, uma dificuldade de desenvolvimento. Mas o que me surpreende na região amazônica, e principalmente no estado de Rondônia, onde eu morei por 8 anos, é que apesar de toda essa dificuldade, as pessoas que lá estão conseguem implantar alguns nichos de uma qualidade extrema. E um desses nichos que eu conheci de perto por dentro é o Tribunal Regional Eleitoral, onde eu ingressei. Você imagina o que é fazer uma eleição com urna eletrônica em um estado onde você não consegue chegar por estrada e você tem que levar a urna eletrônica de helicóptero ou de barco, ou de lancha, ou de voadeira, que eles chamam lá, e transferir os resultados, e quando você vai olhar, é um dos estados que termina a primeira apuração. E eu poderia citar diversos outros exemplos, né? Há muita coisa interessante acontecendo na Amazônia, tanto culturalmente quanto socialmente. Há muita excelência sendo criada lá, talvez até porque as pessoas nascem e crescem ouvindo essas histórias de que lá as coisas são menos desenvolvidas ou menos evoluídas, e eles tentam superar isso com um grande esforço e conseguem. Sempre que há algum estímulo, eles conseguem. Agora, é claro, há também os problemas de corrupção, há também os problemas de subdesenvolvimento social, os índices a gente sabe que os índices não são bons, né? Há pouco tempo mesmo saiu uma pesquisa dizendo que Porto Velho era a penúltima capital do Brasil em termos de qualidade de vida, o que muito me entristece, porque eu gosto muito daquele lugar. Mas essas questões todas, elas não dependem apenas do governo local e das pessoas locais para serem superadas. Precisa haver uma política de integração nacional, né? E essa política eu acho que está um pouco esquecida. Pelo contrário, né, a gente vê, às vezes, surgir uma voz que se fortalece de que o deputado ele tem que lutar apenas pelo seu, que é o voto distrital, né? Pelo seu distrito, pelo seu local ali de eleição, quando a gente sabe que o bem comum ele não é sectarizado, ele não é setorizado.
Ora, se você vai construir um hospital em uma cidade ou em um estado, você tem que ter um estudo social, um estudo sociológico, para saber se aquele hospital, naquele local ali, atende uma demanda coletiva ou atende uma demanda de uma pessoa que quer ter um curral eleitoral. O bem comum, como o nome já diz, ele é comum, ele não é setorizado. E existe essa setorização, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, municipal. E é isso que cria esses guetos de subdesenvolvimento no Brasil, que a gente aqui na região sul e sudeste tem uma concepção totalmente errada do que acontece lá na região norte e nordeste, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para lá, em 94, eu cheguei lá em janeiro de 94, os meus amigos da escola de formação, né, se surpreenderam com a minha escolha de ir para lá e achavam que havia onça andando no meio da rua, crocodilo, jacaré atravessando semáforo. E não é assim, não é? Ali há pessoas trabalhando com excelência e fazendo coisas que nós podíamos copiar com bastante proveito. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Mistura um pouco dessa questão da forma, da relação entre desconhecimento e a gente repetir essas questões no dia a dia. E por causa do desconhecimento, vou fazer o último da questão teórica aqui para a gente entrar um pouco mais em relações de pensamento e de explorar nesses recortes aqui. Você certamente já ouviu como cidadão e viu, principalmente nas redes sociais, agora toda vez que tem eleição acaba acontecendo isso, como jornalista já viu um monte. Opa, tal eleição está manipulada, é zerésima, a máquina é possível de ser burlada assim, você pode manipular 2 números e fazer um programador antes manipular essa máquina e fazer com que o jeito de você digitar 00, a leitura dela do ponto de vista de criptografia, sei lá do que dado, ela considerar como 11, como 20, como qualquer número. O que você pensa a respeito disso? Bom, eu vou te responder como cidadão que utiliza esse sistema e que, obviamente, como qualquer outro cidadão, desenvolveu também uma opinião acerca dele. Claro. Bom, isso é uma tolice sem tamanho. Não existe um meio de fraudar o resultado da urna. Há muitos controles, né? Seria muito extenso explicá-los todos aqui, mas há muitos controles físicos e digitais que impedem essa fraude. É impossível dessa fraude ocorrer. É claro que a desconfiança ela é válida e necessária, né? Há que se ter essa desconfiança, mas é preciso também investigar os fundamentos dessa desconfiança para verificar se muita eles... ignorância. Exato, se eles são ou não compatíveis ou condizentes com a realidade. De todos os controles físicos e analógicos que existem, eu gostaria de citar apenas 2 que já põem por terra a possibilidade de fraude. Nem vou entrar na questão técnica dos controles digitais, porque aí sim não teria fim, né? Mas veja bem, cada sessão eleitoral, ao terminar a votação, ela coloca o resultado da votação na porta da sessão eleitoral. Então, qualquer pessoa, qualquer ONG, qualquer instituição, Ministério Público, os próprios candidatos, eles poderiam pegar aqueles resultados, inclusive é disponibilizado para eles, qualquer fiscal ele pode receber um boletim de urna assim que a votação termina e comparar aqueles resultados com o que de fato ocorreu, para ver se houve alguma fraude depois quando foi levado os dados para a apuração. E ainda existe uma outra via aí você poderia dizer assim, não, mas o resultado que saiu ali, que foi colado na porta, já poderia ter uma programação da urna para dar um resultado errado. Pois bem, existe uma coisa chamada votação paralela na Justiça Eleitoral, né? Você certamente já ouviu falar. O que acontece? Em todos os estados, 2 urnas são sorteadas, não são sorteadas pela Justiça Eleitoral, há uma comissão de membros do Ministério Público, da OAB, fiscais de partido, sorteiam 2 urnas que no dia da eleição é retirada de uma das escolas, ela já está lá na escola, essa urna é levada até o tribunal do respectivo estado e lá ocorre uma votação simulada, mas filmada. Então, esses fiscais, o membro do Ministério Público, da OAB, dos partidos, né, alguns servidores, eles votam e filmam a votação. Né, para checar se tem algum... Depois é conferido o resultado da urna com o resultado da filmagem, para ver se, olha, aqui teve 3 votos nesse candidato, e para ver se bate. Nunca ocorreu um erro. Então, eu estou te falando aqui de controles físicos apenas, né? Existem todos os outros controles, tanto para o desenvolvimento dos softwares que são utilizados nas urnas, quanto da apuração, e que são acompanhados também pelo Ministério Público, também pelo OAB, também pelos fiscais dos partidos, também pela sociedade civil, né? E tudo isso que eu estou falando aqui
Tudo isso está escrito nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que são acessíveis a qualquer cidadão. Então, está acontecendo uma coisa muito perigosa hoje em dia, que talvez a gente ainda não tenha sabido regular. O Facebook, a internet, ela traz muita informação de boa qualidade, mas muito mais ainda de má qualidade. E as pessoas, elas se atêm a essa informação rápida dos posts ali e tal, e não se aprofundam, o que é uma pena, né? Passando para a nossa última parte aqui do bate-papo, eu ia perguntar isso. Como você, um cidadão do mundo, de várias culturas, que experimentou as várias aqui, só pela sua trajetória de passagem, lida nesta fase da tua vida, lá com o menino que olhava o pai sitiante, com a relação das tecnologias que estão te persuadindo ou tentando te alimentar de informação o tempo todo, com a possibilidade de tudo ser, agora tem a tese da pós-verdade, né? Tudo ser uma grande farsa, uma grande mentira. O que eu vejo, Nelson, é o seguinte: a tecnologia, ela é apenas um instrumento. Eu vou fazer uma metáfora aqui, não sei se ela vai ser bem compreendida, mas eu creio que sim. Vamos lá. Imagine que você dê na minha mão um bisturi. Eu vou matar uma pessoa com bisturi, porque aquilo para mim é uma arma. Se você der na mão de um médico, ele vai salvar uma vida. A tecnologia, ela é como esse bisturi. Você precisa saber utilizá-la para você não matar a sua própria vida, por exemplo, ou então você pode, com o conhecimento da boa utilização dela, criar um espaço muito mais rico para você na sua vida. Então, eu não condeno a tecnologia em nada, eu condeno o mau uso que nós fazemos de quase tudo que é novo na nossa vida, até que a gente aprenda a utilizá-lo. É assim com tudo, não é só com a tecnologia. Eu me lembro quando eu aprendi a dirigir, e eu era um pouco imprudente, porque eu tinha digamos assim, eu tinha uma pouca sensibilidade para utilizar aquela ferramenta, aquele instrumento ali. E com o tempo eu fui vendo como eu era um idiota utilizando daquela maneira, né? E eu aprendi a utilizar de forma muito melhor, segura, muito mais proveitosa. Com a tecnologia pode acontecer a mesma coisa. O que eu vejo é que a tecnologia, ela está fazendo que até a morte perca utilidade, porque as coisas agora todas são virtuais, né? Antigamente as coisas eram reais e um dia elas morriam na nossa vida. Então agora a morte está perdendo o emprego, porque tudo está se tornando virtual, então tudo já nasce morto, tudo vira aquela imagem que a gente tinha do que já tinha passado, né? A gente não pode deixar a tecnologia fazer isso com a gente. Nós temos que ter contato com as coisas reais também e utilizar a tecnologia como uma ferramenta de produtividade, de alargamento dos nossos horizontes, de pesquisa, né? Mas não fazer com que ela nos retire da realidade, com que ela mate as coisas que devem estar vivas na nossa vida, né? Luciano, como você lida com o medo, já tendo como referência aqui uma questão real que para mim, por exemplo, eu já comentei e confessei com você que é quase inatingível por ser, ou me considerar bastante terra, de saltar de paraquedas em direção ao vazio. Eu venho praticando paraquedismo há algum tempo e eu entendo o paraquedismo como uma metáfora bem perfeita da vida. Porque, como acontece na vida, você precisa sair de um local seguro para ir para um local onde você não conhece nada, não tem todas as certezas que você estava habituado a ter, e você tem que se lançar no vazio, numa queda, se dominar na queda, porque você recebe um vento de mais de 200 km por hora no seu corpo e você precisa dominar o seu corpo naquele vento, o que foi muito difícil para mim, superar o seu medo e pousar suavemente onde você quer chegar. E na vida é exatamente assim que acontece, né? Você sai de um lugar seguro, você tem que se lançar em algo que você desconhece, tem que se dominar naquele novo espaço para você chegar suavemente onde você quer. E uma coisa muito interessante no paraquedismo, que também é uma metáfora da vida, é que se você só sente o prazer da queda depois de superar o medo, porque senão é só medo e ele pode te paralisar, pode te fazer jamais se lançar na queda. E ainda existe mais uma questão, você precisa da queda para aprender a voar. E na vida também é assim. Então, o paraquedismo, se ele for contemplado com essa visão, ele é quase que poético. E ao contrário do que as pessoas imaginam, não é um esporte de grande risco, né? É um esporte bastante seguro, bastante seguro. E, mas eu vi uma notícia que morreram algumas pessoas praticando paraquedismo.
De fato, acontece, mas há níveis de prática da atividade. Então, eu comparo sempre com alguém andando de moto. Você pode simplesmente dar uma volta de moto no seu bairro, ou você pode fazer um motocross, fazer aquelas piruetas no espaço. Não é? Se você simplesmente dá a volta de moto, que é o que eu faço no paraquedismo, simplesmente salto de um avião, é um esporte muito seguro mesmo. Não é? Hoje eu já superei totalmente o medo de que me aconteça alguma coisa trágica. Mas olhando, você gosta de filosofia, enfim, aliás, está dentro da área como estudioso. Se você olhar o horizonte do cara que não conhece nada e a ideia do vazio do espaço, daquilo que ele não domina, dá para compreender a sensação de medo ou a apreensão em relação ao medo a partir disso, é outro Não, sem referencial? dúvida, dá para compreender a sensação de medo. Eu acho que esse medo não deve deixar de existir. Se você se lança em uma coisa nova, você tem que ter medo, é prudente. A natureza não colocou esse medo dentro de você à toa, não é? Ele tem uma utilidade. Eu acho que o grande barato disso tudo é você aprender a dominar o seu medo com prudência, porque senão você vai ser apenas um imprudente. Você tem que dominar o seu medo com prudência, sabendo o que está fazendo. É daí que vem o prazer. Porque se você também simplesmente se lançar sem nenhum cuidado, você é apenas um louco, praticando um ato imprudente. E isso não é bom. De certa forma, você me corrige se não o for, você teve experimentos relacionados à questão do rótulo, estigma ou da identificação, você escolhe, da disciplina ao longo da tua vida, exército, carreira, funções e tal. E do lado de cá, o exercício de uma função específica pública do lado de lá e o Luciano, o cidadão que gosta da música, da filosofia e do paraquedas, de algo um pouco mais desbravador do lado de cá, não sei se tem outra expressão também. Você é um misto disso, é um ponto de equilíbrio, esses experimentos te ajudam em quê? Bom, vamos lá, com relação à disciplina, o pessoal fala assim, você adquiriu uma disciplina militar, isso tem um traço muito forte na sua personalidade. Eu não acho que eu adquiri a disciplina por ter sido militar. Talvez eu tenha me tornado militar por ter adquirido a disciplina. A disciplina vem da minha casa, não é? Da minha educação e das minhas necessidades, não é? Como pessoa. Né? A disciplina, ela na verdade era um meio de sobreviver. Né? Então, acho que talvez essa disciplina tenha me levado, me identificado com a carreira militar e tenha feito enxergá-la como algo bom para mim na época, né? Um horizonte possível. Com relação a esse espírito desbravador, aventureiro, de viajar pela Amazônia, embarcar no submarino, praticar paraquedismo, querer descobrir coisas novas na filosofia, eu acho que isso também é da minha natureza. Nunca foi algo que eu parei para racionalizar. As minhas vontades foram naturalmente me levando a essas coisas. Eu gosto de descobrir coisas novas, né? Seja em concreto, fisicamente, como um esporte, seja ideologicamente, filosoficamente. Eu acho que a descoberta dessas coisas novas, não necessariamente para aceitá-las, mas simplesmente para conhecê-las, descobri-las, elas são enriquecedoras e a vida vale muito pouco a pena se não tiver um pouco disso, pelo menos, né? Eu gosto que tenha bastante, mas eu recomendo a todas as pessoas que tragam isso para a sua vida. Imagina você passar por uma vida sem conhecer o máximo de coisas que você puder, eu acho um desperdício. Todos temos certa coisa repetida, um pedaço de quem os concebeu. É música do Paulo César Pinheiro isso. Onde você se vê no Mário e onde você se vê nele, que você espera reproduzir em relação às sensações com o Davi? Olha, eu vejo assim uma força de vontade muito grande e eu acho que isso deve ser passado, porque não apenas para o meu filho, mas para todas as pessoas, né? Mas só que não uma vontade escravizadora que te coloca a par do mundo, perseguindo quase que roboticamente algo, né? É uma força de vontade que te liberta e não que te aprisiona, né? Então, a força de vontade que te liberta de amarras e não que te aprisiona outras amarras, que é aquela história da ferramenta também. Você tem que saber utilizar tudo na sua vida, né? Eu conheço pessoas que são muito aplicadas em seus objetivos, né? Só que esses objetivos aprisionam a vida dessas pessoas e eu percebo, não como crítica, mas que elas passam pela vida como presidiários desses objetivos e deixam de viver.
E o que eu gostaria de passar, que eu herdei e gostaria de passar, é essa força de vontade que te liberta de amarras, não, hoje eu estou aqui limitado por isso, eu vou superar essas limitações exatamente para eu ter cada vez menos limitações, né? Não para ser um temerário, alguém que vá ser imprudente, alguém que vá ser desorientado, mas simplesmente para ter uma possibilidade maior de escolhas e utilizar essas escolhas dentro da medida correta, sem que elas se transformem em prisões. Não sei se foi muito abstrato, mas... Não. Como cidadão, você faz escolhas, nós fazemos o tempo todo, e em uma delas você constituiu um grupo de troca de informações, pensamentos, experiências de vida, ideias, se for o caso, e até do ponto de vista mais filosófico, você está fazendo licenciatura nessa fase da tua vida, e isso, de certa forma, seria um bom exemplo para o alerta que, por exemplo, que o Leandro Carnal faz da modernidade líquida, que fica conectada nas questões tecnológicas, das pessoas que não vivem as questões dos sentidos, de troca de experiências, de afeto e de vida, de conteúdos no dia a dia. É um alimento seu, essa relação? Qual é a sua sensação em relação a essa experiência? Essa experiência do grupo de filosofia, que tem sido muito boa também, ela vem, na verdade, de uma constatação muito simples que eu acho que a maioria das pessoas deixam de fazer. Nós somos simplesmente animais e a gente não tem que ter essa visão antropocêntrica, né? Como qualquer outro animal, você percebe que ele é feliz quando ele realiza a sua natureza, né? Se você pegar um cavalo e impedir ele de correr, ele vai ser um cavalo triste. Se você pegar um cachorro e impedir ele de latir, ele vai ser um cachorro triste, porque o cachorro late, o cavalo corre, né? E a gente é um animal racional. Se você pegar um indivíduo e impedir ele de exercer a sua razão, de conversar, porque nós temos linguagem, e a natureza não colocou uma linguagem na gente à toa, nós temos razão e linguagem. Se a gente for impedido de exercer a razão e a linguagem, a gente vai ser um animal triste. Então, o que eu percebo é que no apego dos nossos afazeres cotidianos, a gente vive para produzir coisas, resultados, né? Vive para produzir resultados. E nessa produção de resultados constantes, a gente deixa exatamente de exercer uma razão livre e de exercer a nossa linguagem, de conversar com o próximo, de ter um contato com o outro. Você recebe tudo pronto, então, por exemplo, você vem aqui e vai trabalhar na TV Câmara, você tem já um monte de regras a seguir e você tem um monte de protocolos a seguir, e você passa todo o seu cotidiano seguindo essas regras e protocolos da TV, vai para casa, lá na sua casa também você tem um monte de tarefas a executar, você passa toda a sua vida executando aquelas tarefas, mas, na verdade, você é um animal que a natureza criou para exercer a sua razão e a sua linguagem, e você já está pegando todas essas regras prontas que alguém racionalizou para você e nunca se põe a exercer a sua razão, a sua contemplação de outras coisas. Você, se passar a vida fazendo isso, a meu ver, vai se tornar um animal triste também. Então, o que eu tento fazer com esse grupo de filosofia é criar um espaço no cotidiano para o exercício dessas nossas potencialidades humanas, da nossa condição humana. Se nós não exercermos essas potencialidades, me parece que a gente vai estar se desumanizando, se transformando num animal diferente daquele que a natureza criou, porque a gente não vai estar exercendo as nossas potencialidades biológicas mesmo, humanas, né? O animal humano, ele tem que exercer a razão e tem que exercer a linguagem livremente. E o que acontece conosco, nos nossos espaços, é chegarmos a espaços onde tudo que pode ser racionalizado já está ali regulamentado da maneira que você tem que pensar, agir e o resultado que você tem que obter. Então isso empobrece a nossa natureza humana e a nossa condição humana. Isso nos desumaniza, eu penso, né? Luciano Lavo da Silva, obrigado por ter compartilhado conosco esse recorte em filosofia. Recorte é ainda mais angustiante de fazê-lo, porque você acaba escolhendo superfícies em relação à profundidade. Mas mesmo fazendo esse exercício no Câmara Livre, a gente agradece por compartilhar conosco essa ideia de vida, de mundo, e através da sua experiência, como eu disse no início, trocar informação com quem está em casa. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Espero que de tudo que foi dito aqui possa ter sobrado algo proveitoso para a sua audiência. Imagina, a vida das pessoas e as trajetórias sempre são ricas, e a ideia é compartilhar e deixar na última questão, que não deixar para ser
registrado aqui a tua admiração, vamos dizer assim, por alguns textos ou conteúdos relacionados ao Nietzsche. Eu gosto muito. Talvez hoje seja o filósofo que eu mais leio, exatamente porque ele tem esse impulso de recuperar a condição humana dessa prisão moral que foi criada a partir da cristianização do mundo, não é? Não que eu tenha algo contra a religião, o Nietzsche também tem, inclusive o pai dele era um pastor, né? Não é isso, mas é porque assim, a gente passou a receber uma fórmula pronta que nos impede de pensar em outras fórmulas, né? E isso nos empobrece. E ele tem muito essa questão de recuperar, de reviver essa condição humana que já existiu na história da humanidade. Tentando fazer heresia, agradecendo você ter conversado conosco aqui no Câmara Livre, usando a metáfora do paraquedas, a vida é uma queda para o alto. Luciano Olavo da Silva, obrigado pelo nosso Câmara Livre, até a semana que vem. Obrigado.